Vamos lá. Então, nós estamos aqui na quinta-feira, dia 6/8, Geografia, onde nós apresentamos um mapa mental sobre desenvolvimento humano e tecnologia. E nós estamos falando de comunicação. Mapa mental, isso aqui que vocês estão vendo, são ideias que nós vamos, não precisa escrever tudo, vai entrelaçando as ideias para construir um conceito, ajuda na memorização, tá? Por exemplo, aqui nós temos um mapa mental sobre comunicação. O que é comunicação? Primeira coisa, a comunicação é uma necessidade humana que usa meios de comunicação para se comunicar com próximos e distantes. Quando nos comunicamos ao nascer por meio do choro, nos comunicamos ao crescer por meio do desenvolvimento da fala, nos comunicamos com os povos por meio da escrita, nos comunicamos por meio de outras formas, né? Outras formas de comunicação, por meio de outras formas. Tudo isso, né? Quais são essas formas aqui de comunicação? Expressões faciais e em gestos sensoriais. Todas essas formas aqui, modalidades de comunicação, essas etapas, na verdade, da comunicação que nós passamos, são fatores determinantes para transmitir ideias, pensamentos, sensações e outras informações. Isso é mapa mental. Tá vendo? Eu sei que nos comunicamos quando nascemos, quando crescemos, com os povos, por meio de outras formas, não só da escrita, não só da fala, né? E etc. E toda essa forma, modalidade, né, diversidade na comunicação são fundamentais para podermos transmitir ideias, pensamentos, sensações e outras informações, certo? A comunicação ajuda a conversar, trocar ideias, ler, pesquisar na internet, assistir TV, ouvir rádio, e a comunicação ajuda a conhecer, aprender, criar ou desenvolver técnicas e tecnologias que auxilia tanto esta ideia quanto essa ideia auxilia na transmissão, né, em transmitir ideias, pensamentos, sensações e outras informações, como ampliar conhecimentos e capacidade de reflexão sobre diferentes assuntos. Isso é um mapa mental, tá? Muito bem, depois vocês voltam, leiam de novo e se apropriem da ideia. Digam algumas perguntas, assinale com um X a alternativa correta. As pessoas que não falam utilizam qual forma de comunicação? Sinais, está lá na primeira nossa aula. Desenhe um meio de comunicação que você considere moderna. E é uma questão pessoal. 3. Responda, a comunicação é uma necessidade humana? Explique. Nós damos sugerimento que usa meios de comunicação para se comunicar com o próximo e distante. Está aqui no mapa mental. No cantinho aqui. Tá vendo? Escreva 3 formas de comunicação que você considera que seja importante para a vida humana. E também é uma resposta pessoal. Esse tema da comunicação é muito importante, principalmente hoje em dia que a gente tem várias formas de comunicar, né? E uma comunicação que às vezes não é tão real assim. Tudo é comunicação, tudo que a gente acha na internet, tudo a gente vê no jornal, conversa entre nós, que vem no WhatsApp, e ultimamente nós falamos muito de fake news, né? E está dentro dessa questão da comunicação. Não podemos comunicar aquilo que não é verídico. Precisa estar muito atento. Tá bom, gente? Sexta-feira, 7/8, lição da apostila também, ciências. Tecnologia a favor do meio ambiente. Como as mudanças tecnológicas colaboram com a natureza, né? Tem esse texto enorme aqui, certo? Falando um pouco sobre as chaminés, que são poluentes, não poluentes, existe as não poluentes, né? Fala um pouco sobre a questão da energia, tá vendo, ó? Como um determinado tipo de chuveiro, né?
que nós estamos falando da tecnologia a favor da natureza, aquela tecnologia que não estraga, aquela tecnologia que é sustentável, que está preocupada em manter o meio ambiente, certo? Em conservar. Aí deu o exemplo desse chuveiro, Eva Smart, que é um chuveiro que a economia de água pode chegar até 50%, devido a um sistema Smart, que é só liberar água quando é realmente necessário, através de sensores termômetros e um app, um aplicativo. O EVA consegue reduzir o desperdício ao ajudar a temperatura automaticamente, a ajustar a temperatura automaticamente. Depois vocês leem isso com calma, beleza? Fala também de umas chaminés não poluentes, né? O número de mortes na China, com o intuito de reduzir seus índices de poluição e, consequentemente, o número de mortes na China. Recentemente construiu uma enorme chaminé de 60 metros em Xi'an, uma das cidades mais poluídas. Ela é capaz de sugar o ar poluído, filtrá-lo e devolvê-lo mais limpo à atmosfera. Muito legal. Então, várias ideias interessantes. Lego feito de materiais biodegradáveis. Bem legal. Então, depois vocês leem com calma. Tinha umas perguntinhas a respeito dessa questão. De que forma as tecnologias podem contribuir com a preservação do meio ambiente? De que forma as tecnologias podem contribuir com a preservação do meio ambiente? Com o desenvolvimento de alternativas tecnológicas de baixo impacto ambiental. Sim. Cite exemplos de alternativas tecnológicas de baixo impacto ambiental: carregadores e despertadores movidos à energia solar, lâmpadas mais econômicas, carros elétricos, computadores biodegradáveis, celulares econômicos e muitos outros que favorecem uma convivência mais adequada dos seres humanos com o planeta. Você concorda com a atitude da empresa Lego em produzir brinquedos infantis com material biodegradável? Se não, por quê? É uma questão pessoal de vocês, tá? Leiam aqui essa parte aqui que fala, né? Que a Lego construiu esses brinquedos infantis de material biodegradável. Leiam, se apropriem do tema e respondam a última questão, que é uma questão pessoal de vocês. Beleza, gente? Deixa eu ver se dá para fazer a próxima. A próxima de história. Vamos fazer de história também? Segunda-feira, dia 10/8, lição da apostila de história. Indígenas na América Latina hoje. E nós vamos retomar um tema dos índios, né? Questão indígena, questão da distribuição territorial. Vamos ler um pouquinho. Alguns povos antigos que habitavam a América, como os maias e os mexicas, são considerados indígenas ou nativos e também podem ser chamados de ameríndios. América, né? Ameríndios. Muitos deles desapareceram ao longo do tempo, principalmente devido à ação dos colonizadores europeus a partir do século XVI. Atualmente, a população nativa sobrevivente continuam em luta pela manutenção e preservação de seus costumes. Em 2014, na América Latina, havia cerca de 45 milhões de indígenas que faziam parte de diferentes povos. A América Latina é a região do continente americano que engloba os países colonizados por Portugal, Espanha ou França. Compreendem o México na América do Norte e os países da América Central e da América do Sul. Fonte de pesquisa, dessa pesquisa, né? Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Os povos indígenas da América Latina, avanços na última década e desafios pendentes para a garantia de seus direitos. Santiago, Nações Unidas, 215, página 41. Essa aqui é a fonte da pesquisa que nós expomos para vocês. Questão 1. Analise o mapa acima e responda as questões a seguir. Qual é o país latino-americano
que tem a maior porcentagem de população indígena em relação à população total? Só no mapinha para nós olhar, né? Tinha que olhar cada país e ir comparando o número de habitantes da população indígena, que eles falaram que foi Bolívia com 62,2%. Observando no mapa qual é a população de indígenas no Brasil e a porcentagem em relação à população total. De novo, tem que analisar o mapa. E no Brasil vivem 900 mil indígenas, que representam 0,5% da população total. Bem pouco. Em pensar que existiam só índios, né? Antes dos europeus chegarem, isso quer dizer que a população foi quase toda exterminada. Se os indígenas foram os pioneiros da ocupação da América Latina, porque hoje, na maioria dos países, eles não são a minoria, porque muitos indígenas sucumbiram a doenças, conflitos e escravização. Exatamente. Você já deve ter ouvido a expressão programa de índio, frequentemente usada para dizer que determinado passeio ou divertimento é péssimo. Converse com alguém com quem você mora sobre essa expressão, fazendo uma pesquisa de onde surgiu esse termo e coloque aqui sua opinião. Então, é uma questão pessoal. Vocês vão conversar com alguém em casa sobre por que a gente fala programa de índio. Pesquisem e respondam, tá? Quando a gente pegar a apostila, a gente faz a correção. Observe o banco de palavras e marque um X nas brincadeiras de origem indígenas. Olha só quantas brincadeiras que nós brincamos e não sabemos que é de origem indígena. Peteca, corrida de saci, fubeca, bolinha de gude e arco e flecha. Eu acho que desses, eu pelo menos sabia que era dos índios só arco e flecha. Veja bem. Observe a imagem e o texto abaixo. Aqui as imagens, nós temos várias, né? Da Folha de São Paulo, aqui de um site na internet, aqui o Globo, aqui da Veja. Tem o texto aqui, curiosidades sobre os indígenas, que vocês devem ter lido, tá? E algumas perguntas. Para refletir observando a imagem, podemos perceber que muitos indígenas estão inseridos na sociedade brasileira. A partir das informações, responda as perguntas. Realmente, eles já estão praticando esporte, né? E etc. Protestos. A perguntas são: onde vivem os indígenas? Eles vivem em todo o território nacional, principalmente em 688 terras indígenas e em várias áreas urbanas. No texto aqui em cima vocês encontrarão, quem fez encontrou as informações, né? 2. As terras indígenas foram descobertas? Não, pois quando os colonizadores aqui chegaram, os índios já habitavam as terras aqui existentes. São indígenas ou nativos e também podem ser chamados de ameríndios. Os indígenas têm direito a viver em suas terras, lógico, né, gente? Mas é uma questão pessoal, certo? Se a terra era deles, o direito é deles. Tem que ter terra, o espaço deles demarcado, certo? A cidade é terra de indígena? Atualmente há índios vivendo em cidades. Acho que sim, onde eles possam se habituar, têm direito de viver onde eles quiserem. A cultura e os povos indígenas são protegidos? Sim, conforme a legislação específica, devem ser protegidos. Devem, né? Mas sabemos que nem sempre esse direito é respeitado. Beleza? Ok. As próximas questões a gente faz um outro vídeo. Tchau.